Olá, todos bem por aqui? Opa, você não está no podcast errado. Esse é um spin-off do podcast Riqueza Além do Dinheiro, chamado Além do Passaporte, onde o nosso host, Guilherme, vai se aprofundar em temas que vão muito além do passaporte carimbado, como adaptação emocional, os dias em que parece mais difícil, as dúvidas silenciosas, reconstrução de uma vida inteira no novo lugar. Então, gente, está imperdível. Os episódios vão sair às terças-feiras ao meio-dia e os episódios do Riqueza Além do Dinheiro continuam às quintas-feiras ao meio-dia. Boa audição. Prefiro ser mendigo na Europa do que morar no Brasil. Prefiro ser faxineiro nos Estados Unidos do que ser executivo no Brasil. São coisas que eu já escutei muito ao longo da minha vida e com certeza já propaguei essas mesmas frases também. E é muito fácil a gente criar expectativas sobre um país, que tudo vai ser bom, que tudo vai funcionar, que tudo vai ser perfeito, a vida vai ser um arco-íris. Mas sabe, depois de anos morando fora eu entendi uma coisa. O problema nunca foi acreditar num país melhor, mas foi achar que ele seria perfeito. Mas bom, a gente conversa isso daqui a pouco. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Salar e sejam muito bem-vindos ao Além do Passaporte. Um novo quadro, spin-off, enfim, chamem como quiser, do podcast Riqueza Além do Dinheiro. E, bom, nesse quadro, só explicando para vocês, né, dando uma breve introdução qual que vai ser o objetivo, é trazer uma reflexão sobre imigração, a vida do imigrante, que é algo que, bom, eu, Dona Juliana, minha mãe, vivemos diariamente há uns bons anos. Eu sei que muita gente que escuta a gente também ou é imigrante ou pensa em emigrar. Então eu acredito que vai ser um adendo bem pertinente com o propósito do podcast. Mas eu quero deixar bem claro que esse não vai ser um quadro sobre dicas de como imigrar, até porque eu não sou agente imigratório, não tenho essa competência. Então não vai ser, galera, como tirar o visto para tal lugar. Não vai ser sobre isso. Até porque tem muitas empresas que trabalham com isso, tem muitos canais do YouTube que já fazem esse serviço, já passam essa informação. E então o meu objetivo aqui é outro. Como eu falei no início, é realmente trazer uma reflexão mais pro lado psicológico, emocional, no dia a dia da vida do imigrante. Até porque falar sobre valores, falar sobre preços, coisas que dá para comprar no país X, no continente Y, isso é muito fácil, é o que todo mundo olha, é o que todo mundo procura de primeira mão e é extremamente importante, né? Não estou julgando, eu já consumi muito esse tipo de conteúdo, de turismo obviamente também, mas eu vejo que poucos canais falam de uma perspectiva mais introspectiva, mais profunda sobre a vida de quem mora fora. Até porque, no final das contas, o que faz a gente imigrar é uma necessidade, é um desejo, um sonho, uma promessa, mas o que faz a gente ficar nesse novo país, nesse novo ambiente, é o nosso psicológico, é o nosso emocional. Sendo assim, é importante que certos tópicos venham à tona para que a pessoa consiga analisar tanto os lados bons quanto os lados ruins de imigrar. Para que então ela possa tomar a decisão certa e ver o que é melhor para ela, o que é melhor para a família dela. E eu preciso deixar bem claro que a grande maioria das reflexões ou das conclusões que eu cheguei são baseadas nas minhas vivências e das pessoas que eu convivo aqui no Canadá. Né? Para quem não sabe, eu, minha mãe, o meu padrasto, enfim, a gente mora aqui no Canadá já tem 4 anos. Isso, a gente veio no final de 2021, então é um pouco mais de 4 anos. Então, claro que, quem tá ouvindo isso da Austrália, vamos supor, vai ter outro ponto de vista. É outro país,
outra cultura, outra economia, outro tudo. Então, óbvio, não dá para generalizar tudo que vai ser falado em cada um dos episódios, mas acredito que tem certos tópicos que são base para qualquer imigrante ou para qualquer pessoa que está pensando em imigrar. E baseado nisso, eu acredito que não exista tema melhor para começar do que algo que afeta muitos brasileiros e latino-americanos de modo geral, que é o mito do país perfeito. E aí você se pergunta, o que é o mito do país perfeito? Bom, é algo que está totalmente interligado com a famosa síndrome do vira-lata, que todo mundo escuta falar, todo mundo já comentou sobre. E o que é essa síndrome do vira-lata? De forma resumida, é basicamente um conjunto de expectativas que acabam sendo extrapoladas sobre algo que vem de fora, né? É uma supervalorização do que é exterior. Por isso que eu acho de extrema importância trazer debates que não são para desmotivar. Não são, vou falar mal de tal lugar porque sim, para não sei o quê. Não. Mas o objetivo é alinhar as expectativas e fazer com que as pessoas estejam preparadas, certo? Que, por exemplo, teve muita coisa que eu descobri só vivendo aqui, que eu não imaginava quando eu ainda estava no Brasil, só sonhando, só pensando de como seria, tentando prever, enfim. De onde nasce esse mito? Esse mito nasce da expectativa essa que vem geralmente de um grupo de fatores, sendo eles primeiramente o cansaço, né, o cansaço de uma instabilidade, seja política, seja financeira, o cansaço de ver que seu esforço não traz resultado, né? Todo mundo sabe que a questão financeira do Brasil é complicada, né? A inflação alta, né? A taxa de juros, o salário mínimo já não compra mais nada, as contas de casa já não batem, não sobra dinheiro para fazer isso, não sobra dinheiro para fazer aquilo. É um cansaço que vem também da comparação desigual com o que a gente vê nas mídias, vê na internet. Nossa, por que o adolescente médio americano, canadense, tem uma puta estrutura na escola, no ensino médio e, pô, aqui a gente não tem nem carteira, não tem nem... Pô, tá faltando a luz, o ventilador da sala quebrou. Vem dessa comparação de, nossa, tudo lá fora funciona, aqui, nossa, tudo capenga, não funciona nada. O que se conecta diretamente com o marketing que é vendido desde muito tempo atrás. Desde décadas e décadas, desde o American Dream lá dos anos 50, 60, porque é exatamente isso. Esses países de primeiro mundo fazem uma propaganda para os outros países justamente, né, mostrando que aqui a gente tem isso, aqui a gente tem aquilo. E a gente que consome muito esse tipo de conteúdo na internet acaba fomentando cada vez mais, virando uma bola de neve, sempre esse pensamento de, nossa, aqui nada presta, lá é tudo legal. E claro que vai ter um fundo de verdade nisso, até porque realmente tem muitas coisas aqui que funcionam. Por exemplo, outro cansaço enorme do Brasil, do latino-americano, é sobre segurança, violência, criminalidade. E, por exemplo, aqui no Canadá é um país extremamente seguro. Então é claro que tem um fundo de verdade, não é à toa. Mas a questão é que esse marketing pinta como se tudo fosse perfeito, tudo fosse um arco-íris, e escondendo os defeitos que todo país vai ter, né? Nenhum país é perfeito, é 100%, 10/10, não. Então, muitas vezes, as pessoas imigram com essa visão, com essa promessa, essa narrativa que foi passada para eles de, nossa, tudo vai funcionar, aí chega aqui e vê que não é como foi vendido. Até porque essa narrativa, ela não pega apenas na imagem, sabe? Uma casa com uma bela fachada, mas que dentro tá tudo velho, entendeu? Não pega apenas na fachada, na imagem, no design, no bonito, mas pega também no emocional das pessoas que querem migrar.
que, por exemplo, ir para um país de primeiro mundo, onde as coisas funcionam, digamos assim, acaba se tornando uma promessa de justiça para quem se sente injustiçado e cansado de morar num lugar onde sempre tem que dar um jeitinho, onde não tem a previsibilidade, onde não tem a segurança mínima, onde não tem regras claras. Então, querendo ou não, essa narrativa, ela se aproveita dessa falta, desse senso de justiça. Então, para a pessoa que imigra, ir para um país bom, ir para um país de primeiro mundo, não é apenas uma questão material. Eu entendo isso. É também uma questão quase como uma questão de honra, sabe? Uma questão de orgulho. Uma questão de, já que eu não tenho isso no meu país, eu vou encontrar lá. O que também acaba se conectando muito com conflitos internos. Algo que, aí falando de uma experiência mais pessoal, antes de eu emigrar eu pensava muito, preciso fazer tal coisa. Vamos supor, preciso começar a treinar. Aí eu falo, já vou pro Canadá. Não, no Canadá eu começo. Preciso começar a me cuidar mais. Não, já tô indo pro Canadá, lá as coisas é barata, lá eu começo a me cuidar mais. Ir para outro país acaba se tornando também uma fuga de conflitos internos. Você acaba conectando ir para outro lugar com uma versão melhor sua. O que, claro, você pode sim ter um grande crescimento pessoal, um grande crescimento intelectual, principalmente para quem vai estudando. Mas enfim, novas experiências. Eu tive muito isso aqui, Considero que eu evolui muito como pessoa, como homem aqui no Canadá. Mas acho que a gente tem que separar. Uma coisa é você se aprimorar através de experiências, estudo, trabalho. Outra coisa é achar que ir para outro país vai ser uma solução mágica. Só de eu pisar ali, nossa, estou evoluído, sabe? Então vamos colocar isso numa equação, só para ficar bem claro, bem conciso. Mito do país perfeito, mais síndrome de vira-lata, entre parênteses, cansaço, comparação desigual, promessa de justiça, marketing, narrativa e fuga de conflitos internos, igual, fecha parênteses, igual imigração. Então, beleza, vamos lá. A pessoa decidiu que vai emigrar, aí juntou dinheiro, vendeu casa, vendeu carro, correu atrás de visto, tal, conseguiu tudo, aí foi para outro país. Chegou lá, lembrando que a experiência de cada um é muito individual, mas que geralmente acontece, chega no país, os primeiros meses, enfim, é alegria, o deslumbre, nossa, tudo lindo, tudo legal. Só que a partir de um certo tempo, entra o que chamamos do choque de realidade. Mas antes de eu me aprofundar um pouco mais no choque de realidade, eu gostaria de falar sobre algumas matérias que eu vi da BBC publicadas entre fevereiro de 2024 até mais ou menos julho de 2025, falando tanto sobre o Canadá, quanto, por exemplo, sobre Portugal. Óbvio, se procurar, você acha sobre outros países também, Estados Unidos, enfim. Mas principalmente sobre esses dois, Canadá e Portugal. E a matéria era sobre brasileiros que vivem nesses países e muitos deles estavam voltando para o Brasil. Ou seja, a taxa de desistência da imigração aumentou muito de uns 2-3 anos para cá. O Canadá, por exemplo, nesses últimos tempos teve um recorde histórico de desistências do PR. PR é o Permit Residence, para quem não sabe, que é um nível abaixo da cidadania. Você é praticamente um cidadão, só não tem o passaporte, resumindo. E tem muita gente que está desistindo do PR e voltando para o Brasil. E em ambos os países, ou melhor, ambos os imigrantes dos dois países relataram dificuldades financeiras, principalmente devido a altos preços de aluguel, especulação imobiliária.
né? A inflação de cada um dos países aumentou muito. Agora, falando do Canadá especificamente, aconteceu um fenômeno que os especialistas chamam de armadilha populacional, que é basicamente o quê? Entre 2015 e 2024, a população do Canadá simplesmente saltou de 35 para 41 milhões de pessoas. E óbvio que hoje cresceu ainda um pouquinho mais, né? Deve estar na casa dos uns 42. E o que isso resulta? Resulta que a economia não acompanhou esse pico, esse boom populacional que deu, fazendo com que, igual eu comentei antes, tenha menos imóveis, menos oportunidades de trabalho, fazendo que a economia comece a capengar e que afete todo mundo, né? Não só os imigrantes, mas como os próprios canadenses. Mas claro que como os imigrantes têm uma situação mais delicada, muitos dependem de visto, muitos dependem de college, né, de faculdade, acabou ficando uma situação que para muitos é insustentável. É louco, mas tem muita gente que vem para cá em busca de estabilidade, segurança financeira, né, não só a segurança física do dia a dia, e encontra o oposto, encontra a instabilidade. Numa conversa que eu tive há 2 meses, mais ou menos, com o meu padrasto, a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre imigração e tal, e eu lembro que ele comentou algo que eu achei sensacional, achei cirúrgico, que é o quê? A pessoa, a família, o casal, enfim, sai do seu país, né, sai da sua cultura, sai da sua zona de conforto, que vamos ser sinceros, gente, não existe lugar mais confortável no mundo do que o seu país, sua cidade, seu bairro, sua galera. É ali que você nasceu, ali que você cresceu. Esse é o lugar mais confortável de todos. Tem sua família, seus amigos, enfim. Quando você sai desse lugar para ir para um outro país, você espera que, no mínimo, o retorno desse investimento seja 2 vezes melhor para pagar, para suprir essa sua falta de conforto, né? Essa perda da zona de conforto. E quando você chega nesse outro país e vê que a conta não tá batendo, não tá suprindo essa falta que a sua casa, a sua zona de conforto faz, é aí que você começa a repensar e falar, putz, será que tá legal? Será que tá compensando? Será que eu tô fazendo certo? Porque é isso, para a maioria das pessoas, acredito que o primeiro e principal choque de realidade seja relacionado à parte cultural. Sabe, as coisas aqui no Canadá, por exemplo, funcionam muito bem, mas não acolhem, né? O clima é diferente, a cultura é diferente, e não que não dê para se adaptar, óbvio que dá. Conheço muita gente que se adaptou perfeitamente, mas ao mesmo passo que eu conheço muita gente, e eu me incluo nisso, que eu aprendi a viver aqui, mas eu não me sinto dentro da cultura daqui, entende? Até por isso que muitos brasileiros vão para outro país e buscam grupos de brasileiros, que é uma ideia meio que, já que eu estou longe do Brasil, vou trazer o Brasil para perto de mim. Mas óbvio, né? O clima é diferente, as leis são diferentes, as formas de lazer, as opções de lazer, melhor falando, são diferentes. E, por incrível que pareça, as coisas mais simples, que às vezes você nem dava tanto valor quando você estava no Brasil, você começa a sentir muita falta. Mas no primeiro momento, ok, dá para ir levando, sem problemas. Até que o sonho começa a virar rotina. Né, por exemplo, vai ter um episódio especial falando sobre o inverno aqui no Canadá, né? Um episódio onde nossa, mas eu vou desabafar com gosto, filho, vou falar o que tá entalado de milicota já, mas enfim, vou dar o exemplo da neve do inverno. No início meu Deus, ai que neve, a neve é a coisa mais linda, olha como é bonito, vamos fazer bonequinho, vamos comer neve, vamos não sei o que. Depois de uns meses, filho, você não aguenta mais.
É insuportável. Você fala, cara, para de nevar, derrete, acaba. Mas enfim, brincadeiras à parte. Claro que isso se expande para outras áreas, né? A comida desse outro país chega uma hora que já não atrai tanto. Às vezes o produto, a coisa que você sonhava comprar, ou não tá num preço legal, ou até tá num preço legal, só que você tá com o bolso apertado por conta das contas, enfim, correria com o trabalho. O lazer já não é a mesma coisa do que no Brasil, por exemplo. Fato é, mesmo você tendo amigos aqui, mesmo você tendo uma boa vivência social, a verdade é que a vida aqui no Canadá, por exemplo, é mais solitária, de modo geral, do que no Brasil. Coisa que, de novo, você aprende a lidar, você aprende a viver, mas não é porque você aprendeu que você não sente falta, que você não acostumou. Enfim. E esse é um ponto importantíssimo. Essa questão do deslocamento social. Porque, como eu disse, óbvio, se você cria um círculo de amigos que tá na sua cultura, você tá encaixado naquele círculo. Dentro daquele círculo você tá legal. Só que você tá num país que é completamente diferente. Então, por mais que você esteja bem encaixado, nunca vai ser a mesma coisa, até por conta das, como eu disse, opções de lazer. Aí você pensa, nossa, mas como assim? Pô, deve ter 300 mil coisas pra fazer aí. Como que não tem opção de lazer? Sim, gente, tem. Se você for atrás, tem. Mas às vezes, muitas dessas opções, você vai gastar uma nota que você, imigrante, base de pirâmide, não vai ter ou tem, mas não está disposto a gastar, sabe? O que, juntando esses pequenos choques, acabam resultando numa frustração. Até porque os problemas, eles não somem. Eles mudam de idioma, sabe? Então, é isso. Se você tem uma insegurança no Brasil, essa insegurança vai viajar com você. Se você tem uma ansiedade no Brasil, a ansiedade vai viajar com você. De novo, não é porque você tá num país de primeiro mundo que... transcendi. Sou um ser iluminado agora. O que gera uma boa dose de frustração. Até porque, vamos ser bem sincero, o Canadá tá aqui, ele sempre esteve aqui. Eu é que vim. Eu, meus amigos que vieram, minha família que veio, enfim, a gente que veio pro Canadá. Não o Canadá foi até nós. Então a culpa não é do Canadá ou dos canadenses. A culpa é da expectativa. Que a gente acaba criando uma expectativa enorme que, quando ela se quebra, gera uma frustração. Então, resumindo, o país não quebra a gente. É a expectativa, sim, que quebra. Porque o ponto principal é esse. Nenhum país, nenhum lugar entrega sentido de vida pronto. Você tem que ir atrás disso. Você tem que encontrar um sentido. Não é baseado no que falaram, na propaganda que você viu, enfim, na imagem que você criou. Mas enfim, concluindo, se você que está ouvindo isso, que pensa em imigrar, e depois de ouvir tudo isso, está falando, nossa, agora até baixou a moral, tô até desmotivado. Ou você que já mora em outro país e começou a botar a mão na consciência, a repensar, tipo, putz, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho certo? Eu acho que o principal é você avaliar o que é importante para você. Quais aspectos você prioriza? Até porque cada um vem com uma necessidade, vem com um objetivo. O moleque ou a garota que veio estudando, veio jovem igual eu, veio com 19, 20 anos, vai ter um objetivo, vai ter uma expectativa. A família já formada que veio para os filhos estudar na escola, o marido e a mulher trabalhar, vai vir com outra necessidade, outra expectativa. O casal que veio para construir, começar uma nova vida em outro país, vai ter uma outra expectativa. Então, de novo, é aquela questão de não dá para generalizar. Até porque o que pode funcionar para mim, ou pro fulano, pro ciclano, não vai funcionar para Beltrano. Então, o importante não é focar em procurar o país perfeito, mas sim em procurar uma vida possível. Ou até mesmo, às vezes,
procurar uma vida ou um país possível para a fase da vida que você está naquele momento. Por exemplo, eu ainda vou ficar mais um tempo aqui no Canadá, mas mais cedo ou mais tarde eu tô sentindo que eu tô terminando de espremer o suco dessa laranja. E quando terminar, eu vou para outra. Sabe, eu sinto que eu cresci muito aqui, eu aprendi muita coisa. Muitos objetivos que eu trouxe do Brasil eu concluí, mas chega uma hora que, de novo, às vezes você muda a sua visão e começa a priorizar outras áreas. Para algumas pessoas, a segurança, a qualidade de vida vai ser o principal. Para outras, ter a família e os amigos perto vai ser o principal. Então é bom deixar em mente que alguns lugares funcionam melhor, oferecem mais segurança, dão mais margem de escolha, mais margem de profissões, de estabilidade financeira, mas não necessariamente resolvem solidão, entregam um senso de pertencimento ou definem a sua identidade. Sabe, mas se você se pegou caindo nesse mito de país perfeito e, meu Deus, o que eu fiz? Não se sinta culpado. Até porque essas ideias não são ideias burras, não é um erro seu, você é idiota, não. São ideias humanas. Resumindo aqui, talvez você esteja vindo achando que tudo vai se resolver, ou talvez você já esteja aqui e esteja meio decepcionado com a vida que está levando, mas, bom, se tem algo que eu particularmente aprendi, é que, de novo, não existe país perfeito, mas existe uma vida que faz sentido para a pessoa que você está se tornando. E bom, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que eu possa ter passado essa reflexão. Até porque, de novo, o meu objetivo não é imputar nenhuma ideia, mas sim fazer com que vocês pensem, com que vocês raciocinem do mesmo jeito que eu faço todo dia, né? Ainda estou sempre aprendendo, sempre refletindo. E se esse episódio te fez pensar, talvez seja porque o mito já está começando a cair. Mas bom, deixa aí nos comentários o que cada um de vocês pensa sobre isso. Mas, antes da gente fechar aqui por hoje, vamos pro quadro que eu tenho. Também tenho um quadro especial aqui pra vocês. Também eu quero fazer um negocinho diferente. Vamos pro quadro Pega a Visão. E o que é o quadro Pega a Visão? O quadro Pega a Visão é o seguinte: é um quadro onde eu recomendo pra vocês alguma mídia, né? Seja alguma música, algum livro, filme, série, enfim, alguma coisa que eu gosto, que eu acho interessante, e eu recomendo pra vocês. Fica uma dica. Deixar bem claro que não necessariamente precisa ter a ver com o tema do podcast ou não. Não é necessário, é só algo que tá na minha cabeça, vou recomendar pra rapaziada aí. Pro primeiro episódio, por mais que, de novo, não seja obrigatório ter relação com o tema, mas como é o primeiro episódio, eu quis fazer uma certa correlação. E acho que não tem música melhor que combine mais com esse tema do que a música Coisa de Pele, do Jorge Aragão. Óbvio que é uma música extremamente famosa, com certeza todo mundo que tá ouvindo já escutou, mas é uma música que diversas vezes eu já escutei aqui no Canadá e me fez refletir absurdamente. Principalmente pela parte, abre aspas, sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. É a nossa canção pelas ruas e bares que nos traz a razão, relembrando Palmares. Fecha aspas. Puta que pariu. Me arrepia até, nossa, absurdo. Colossal, poesia pura. Então, enfim, fica a dica aí pra quem já ouviu, pra ouvir de novo, com essa nova visão, com essa nova perspectiva. E pra quem nunca ouviu, você nunca ouviu, você tá cometendo um crime, você é um criminoso ou criminosa, vou denunciar você. Mas enfim,
O único jeito de você se redimir desse crime é ouvindo essa música agora mesmo. Bom, agora sim, um grande abraço pra você, meus queridos. Tamo junto, tropa. E mais cedo ou mais tarde, vamos ter um próximo episódio aí, abordando outros temas e continuar essa nossa série aí de reflexões. Beijo, família. Tamo junto. Abraço aí pra vocês. Fé!